Não existe nada que esteja ruim que não possa piorar. Pessoal, antes de falar dessa aberração desse jogo, não esquece de deixar seu like, compartilha, comenta, se inscreve aqui no canal e vamos junto. Para começar a explicar aqui para vocês qual foi a minha reação hoje no jogo contra o Flamengo, foi o seguinte. 5 minutos de jogo. Gol do Everton Cebolinha. Eu saí de frente da televisão, vim aqui pro computador e pensei, eu vou só ouvir e ver ali os principais momentos, etc. Foi horrível ter que ver uma transmissão com a narração toda carioca, né, pró-Flamengo. Sempre é horrível para todo corintiano que depende de transmissões da Rede Globo, Premiere, etc. É muito ruim. Mas eu acho que hoje foi com requintes de crueldade, porque acho que nem o corintiano mais otimista imaginava que ia ser uma vergonha tão grande como foi. E aí com isso, eu tiro assim vários ensinamentos e várias realidades que o time enfrentava. Gente, Ramon e Emiliano Dias nunca treinaram de forma decente esse time. Defesa nunca existiu, né? Era tudo do meio campo para frente. E olhe lá, porque insistir num Romero em pleno 2025 é o maior atestado de burrice que um treinador e que uma comissão técnica pode ter. Porque o cara não tem técnica, o cara só tem raça. Acabou. E o futebol atual, ele é técnica, ele é muito disciplinado, sabe? Hoje eu vi o jogo do Liverpool e do Tottenham, onde o Liverpool foi campeão da Premier League. Dá gosto de ver os caras jogar. Dá gosto de ver o nível do futebol inglês. Ontem teve o jogo do Real Madrid e do Barcelona no final da Copa do Rei. Foi incrível. Foi um jogaço de bola. Eu não posso dizer o que eu vi, que o que eu vi ou ouvi hoje, né, de Corinthians e Flamengo foi um jogaço de bola. Ou sair aqui como os flamenguistas estão no YouTube falando que foi um amasso, que jogou demais. Não. Foi um jogo de um time só. Eu dei esses dois exemplos de futebol que eu vi ontem e hoje, e foram dois times jogando. Foi incrível. Se bem que o Tottenham, né, desistiu de jogar depois que levou a virada do Liverpool. Mas foi futebol. Foi duas equipes qualificadas jogando futebol. Hoje a gente só viu uma equipe jogando, que foi o Flamengo. Eu acho que o Corinthians nem em campo entrou, para falar bem a verdade. Eu não sei. Eu vi as estatísticas do jogo depois e fiquei até surpreendida com 4 chutes, 4 finalizações do Corinthians. 3 escanteios do Corinthians, o resto foi um amasso, né? Então, assim, a gente já pega daí que o time não era bem treinado. Nunca foi muito bem treinado pelo seu Ramon e Emiliano Dias. Mas, mais do que as críticas aos jogadores, que foram todos pavorosos, do Hugo ao Yuri, né? O Yuri nem viu a cor da bola, né? O Romero a gente só sabia que ele existia quando ele voltava para marcar. E o Memphis Depay, pelo amor de Deus, ele já falou, isso aqui vai ser uma vergonha, eu não quero participar, tchau. E o resultado foi esse que a gente viu. Uma humilhação, né, vergonhoso. E aí eu coloco agora 2 pontos para a gente pensar e analisar para o futuro do Corinthians. Primeiro ponto é direção, né, presidência, né, estrutura política do Corinthians. Se a gente não fizer alguma coisa, como torcedores, como sócios, pessoas que amam o clube, o Corinthians ele está fadado a falir em 2, 3, 4 anos no máximo. Porque a política do Corinthians está corroendo o time. Corroendo em dívidas, corroendo em péssimas gestões, corroendo em politicagem que está acabando ali com o clube. Não é Augusto Melo, não é Duílio, não é Mário Gobi, não é Rubão, não é quem quer que seja daquela política suja do Parque São Jorge que vai dar um jeito no Corinthians. A gente, como torcedor, tem que ter isso em mente. Claro, ninguém, dentro do meio de situação ou oposição, hoje do Corinthians, vai dar um jeito nessa situação de dívida, de despreparo, de falta de profissionalização. Ninguém. Eu sempre fui muito contra ao Corinthians cogitar sequer a possibilidade de ser uma SAF. Sempre.
E não por causa daquela balela de que o Corinthians é o time do povo, porque há muitos anos o Corinthians não é time do povo. Faz muitos anos. A Gaviões é uma torcida organizada exemplar no mundo inteiro. Tem meus aplausos, tem minha admiração. Mas infelizmente só fica na margem da cobrança ali. E dentro do clube social, dentro dos caras que mandam, a Gaviões não interfere em nada. Então, infelizmente, o clube não é mais do povo. É de uma corja de elite lá dentro do social. Né, dos sócios vitalícios, que agora o senhor Duílio é sócio vitalício, e de outras caras que a gente já viu passar pelas direções. Então, infelizmente, esse é um ponto que chega aqui. Não é porque o Corinthians perdeu de 4-0 para o Flamengo que eu estou levantando isso. Não, é desde o ano passado, quando perdeu do Racing na semifinal. É desde o ano retrasado, quando o Corinthians levou 5 do Bahia em plena Neoquímica Arena. Há muitos anos. Desde a época da gestão mentirosa do Duílio de dizer que estava equilibrando as finanças do clube quando não estava. Estava maquiando. Né? Vai vir uma bomba essa semana aqui, porque eles estão querendo reabrir os balanços das gestões passadas do Corinthians, então todo mundo vai se deparar com coisas horríveis e com notícias pavorosas. E então a gente tem que ver um geral, gente. Um geral. A gente vê os nossos rivais, São Paulo, Palmeiras. São Paulo está caminhando para muita dívida também. Mas o Palmeiras praticamente é uma SAF velada, desde a época do Nobre. Quando a Crefisa entrou, e depois o Gagliotti, e agora a Leila, etc. O Flamengo ele teve uma reestruturação profissional para sair daquele emaranhado de dívidas e chegar onde é hoje com uma gestão profissional. O Augusto foi eleito tentando fazer a mesma coisa de gestão de choque do Flamengo. Não fez. E não vai fazer. O Fred Luz já não está mais no Corinthians há muitos meses, né, e o Augusto Melo mentindo para as pessoas dizendo que está, mas não está por conta da politicagem interna do Corinthians. Ele sofreu tentativas de golpe para sair do Corinthians porque bancou o Fred. E hoje ele não está mais simplesmente para o Augusto se manter no cargo. Então, o principal ponto de atenção do Corinthians dos últimos anos, dos 6 anos, e vamos lá, Paulista não é campeonato para se comemorar. E o segundo ponto que eu vou dizer é o seguinte, vocês estão acompanhando o que está acontecendo com o time do Santos, né? Eu acho que o time com maior probabilidade de rebaixamento é o Santos, e é uma crise absurda que está instalada institucional, política ali, é muito maior do que hoje existe no Corinthians. Ninguém quer treinar o Santos. Ninguém. O Dorival disse não, o Tite disse não, todo mundo disse não para o Santos. Acho que até o Sampaoli disse não para o Santos. E a gente ainda não chegou nesse ponto com o clube. Mas as piadas que a gente vai ouvir hoje e amanhã, etc., é que ainda dá tempo do Dorival desistir. Mas não é só pelo time. O time, no papel, ele é bom. Tirando alguns bagres que, no meu ponto de vista, tinham que sair para ontem, que é o caso do Félix Torres e do Romero e do Maicon, que eu não sei nem o que está fazendo mais ainda no Corinthians. O time é bom. No papel, ele é bom. Lógico, precisa treinar essa defesa, porque o Ramon Dias e o Emiliano nunca treinaram, nunca reforçaram o posicionamento defensivo. É óbvio e claro para qualquer pessoa, não só para torcedor, que o time tem uma lacuna absurda na frente da zaga. Não tem volante que chegue para coibir, pelo menos, que os caras chutem ao gol. Vocês podem ver todos os últimos gols que a gente tomou do Fluminense, do Palmeiras, agora do Flamengo, todos os chutes de fora da área. Não tem cobertura, não tem ninguém ali marcando para cara, dizendo aqui ninguém vai chutar com facilidade. É o mínimo. E sim, galera, a gente tem um bom time, precisa de reforços, óbvio, mas o time é uma zona, é bagunçado, não é treinado, não tem estrutura nenhuma de treinamento. Eu espero de coração que o Dorival arrume isso. Espero sim que ele consiga, como ele conseguiu com o Flamengo, que ele conseguiu com o São Paulo. E aqui eu vou falar uma outra verdade. Eu acho ridículo, acho infame as pessoas serem contra o Dorival no Corinthians, levando em comparação o trabalho dele na CBF, na Seleção Brasileira. Seleção Brasileira não deveria ser motivo jamais de análise e de meritocracia de trabalho para um técnico brasileiro ou estrangeiro. Jamais. A CBF é uma máfia, a CBF ela não dá nenhuma liberdade para um trabalho bem feito para ninguém. Acho que nem os jogadores convocados hoje para a CBF têm tanta vontade, tanto brio assim para trabalhar e jogar na seleção. Não existe mais isso.
Então, não. Simplesmente não. Não avaliem a capacidade profissional do Dorival Júnior por conta desses meses que ele passou com a CBF. É ridículo fazer isso. É ridículo. Quando eu vejo jornalista da TNT, ESPN, Jovem Pan falando, mas ele fez um trabalho pífio na seleção. Quem não faria? O Tite fez um trabalho mediano. Muito aquém do que ele poderia fazer. Mediano. E qual foi o último grande treinador que a seleção teve, gente? Filipão, que levou o 7-1, mas que foi o último campeão. Né? Então, eu acho que CBF e seleção nunca vai ser trabalhos que sejam medidos para avaliar alguma coisa para um técnico, sabe? Então, já começa por aí. Então, eu acredito muito que o Dorival consiga corrigir os erros assim monstruosos que o sistema defensivo do Corinthians possui. Não vou levar em consideração esse jogo hoje, Flamengo e Corinthians. Eu vou fingir que nem aconteceu. Comentei com meu irmão e meu sobrinho que é flamenguista e falei, não vou falar sobre esse jogo. Não quero passar mais raiva porque eu já estou passando. Não quero ouvir as desculpas, né, do interino, dos jogadores, nada. Eu só quero virar a página e começar a enxergar o Corinthians como um novo treinador. Enquanto há politicagem do Corinthians, esqueçam. Esqueçam, Augusto não vai mudar nada, é um mentiroso. A oposição é pior ainda do que o Augusto. Então, assim, estamos entregues e estamos vendidos a pessoas incompetentes dentro da política do Corinthians. Então, acho que a maior cobrança que a Gaviões da Fiel e toda a torcida do Corinthians deveria fazer é uma limpa na política do Corinthians, uma limpa desses nomes. Acabou, chega. Ou é isso, ou é virar uma SAF de pessoas realmente com empresas decentes, com empresas honestas, com, sei lá, Arábia, Catar, o que seja. Mas não dá para continuar mais desse jeito que está. E pronto, vou voltar a gravar mais vídeos, vou voltar a falar desse momento do Corinthians, porque, como eu já comentei aqui antes, eu me torno muito mais corintiano quando a gente passa por momentos difíceis do que maravilhosos, né? Ao contrário de muitas torcidas terceirizadas e modinhas por aí, não é à toa que nós somos chamados de fiéis. Porque a gente está com o clube muito mais nos momentos de dureza, né, de dificuldade, do que nos bons momentos. Os bons momentos, maravilhosos. A gente está lá, vai torcer, vai no estádio, vai gritar, vai fazer festa. Mas é nesses péssimos momentos do time que a gente vai vir soltar a boca, soltar o verbo, criticar e acompanhar para ver a evolução do time. É isso. Não tem muito mais o que se falar. Não vou avaliar os jogadores, mais do que eu já falei, porque é impossível. Foi amador a postura do time e a composição desse esquema tático. Você sabe que o Flamengo é um time preparado, é um time bem treinado, é um time perigoso, e aí você manda um time com um cabeça de área, que é o Ranieri, para marcar, e 3 atacantes, né? O Romero, o Depay e o Yuri. Então, assim, eu vi a escalação e falei, vai dar ruim, eu não quero nem ver isso aqui, nem vou ver. Então, André Ramalho e Gustavo Henrique perdidos, coitados. Né? Então, acho que a única pessoa que ainda se salvou ali nesse jogo foi o Anguilleri, né? E só, acabou. Não tinha mais o que fazer. É isso, e vamos esperar agora pra gente não passar mais vexame nos próximos jogos do Campeonato Brasileiro, que ainda tá em tempo da gente se recuperar e não terminar aí o primeiro turno na zona de rebaixamento. Vai, Corinthians!